Portanto, quando conhecerem melhor a vida por dentro e por fora, verão que o melhor da vida é o desprezo, porque o nada aparentemente tudo é, e verdadeiramente nada é. E o que vale? É o tudo aparente ou tudo verdadeiro? É o tudo verdadeiro. E o tudo verdadeiro só se encontra na imunização racional. No encanto, encontram o tudo aparente, o tudo verdadeiro só na imunização racional. Portanto, a vida é uma vida aparente e por isso, de uma hora para outra, acabou-se a vida. E por o mundo vir nesse progresso é que há degeneração e o vivente degenerado ficando a vida cada vez mais curta, como estão vendo que para minguados todos vêm. Só a imunização racional pode embargar essa degeneração. E por isso está aí a imunização racional para embargar a extinção desta deformação para outra muito pior, que é a extinção desta geração para outra de quadrúpedes. E assim, na imunização racional, está a redenção universal. Então, o que é espiritismo? É uma partícula da verdade. E por ser uma partícula da verdade, é que nunca puderam encontrar tudo o que desejavam. Assim são os espíritos, viventes que estão entre o Sol e a Terra, os de cima da Terra, que são todos os seres elétricos e magnéticos visíveis, e os que estão no espaço, que são elétricos e magnéticos invisíveis, com a formação de sua natureza diferente dos que pertencem aí à Terra. E por os espíritos serem deste mundo, é que nunca puderam dar solução do princípio ao fim, como os seres humanos nunca puderam dar soluções do porquê o mundo assim é e do porquê todos assim são, o porquê e o fim verdadeiro de tudo e de todos, tornando-se assim, então, uns enigmáticos, tanto os espíritos invisíveis como os que vivem aí em experiências, que não passam também de espíritos humanos. E por todos pertencerem a esse mundo, é que nunca puderam dar solução dele. Os viventes do vácuo não podem ir acima do Sol nem da Lua. Assim como os viventes aí da Terra também não podem ir acima do Sol e da Lua. Eis a razão de não poderem penetrar na parte racional que fica muito além do Sol e da Lua. Do Sol à planície racional, lá em cima, onde estão os racionais, a distância é maior que daqui da Terra ao Sol. Neste vácuo habitam, então, outros planetas que têm ramificações com a deformação e que pertencem também à natureza deformada e outras deformações com outras naturezas diferentes. Além desta planície, mais para cima, existem outras, em sentido menores e diferentes. Então, daí é que vão ter conhecimento da origem e da formação de tudo. O princípio desse mundo já sabem muito bem como foi a origem e quando forem racionais, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, vão saber a origem da formação por já se encontrarem com outra capacidade diferente desta. Agora o princípio desse mundo já está esclarecido, que só falta patentear mais um pouquinho, quer dizer, minuciar detalhes por detalhes, tintim por tintim. Então, está aí porque o Espiritismo tem uma partícula da verdade, mas não está nele a verdade das verdades. Por pertencer a esta deformação, nunca pôde o Espiritismo dar estas soluções, nem muito menos provar e comprovar
a salvação eterna, o princípio e o fim do mundo, o princípio e o fim de todos. O Espiritismo é de longas eras e veteranos séculos, e por não encontrarem nele o que estão vendo agora, é que depois de muitos estudos foi considerado como uma ciência caduca, por admitir um conhecimento de si mesmo, dizendo da seguinte forma: nós vivemos de experiências porque somos espíritas também, com uma diferença dos espíritos do além, e confrontando um com o outro, podemos dar as mãos e dizer que somos filhos do mesmo mundo, com formação diferente, vivemos de experiências também. Por isso, nunca despertou a humanidade para que desse o seu valor, pudesse mostrar a sua superioridade em tudo e todos ficando sob o seu domínio e suas leis. Os homens de ciência, por não encontrarem isto no Espiritismo, se conservaram sempre superiores ao Espiritismo, e o Espiritismo sujeito às leis dos homens, por não estar nele o redígio superior aos homens. Por quê? Por serem espíritos também, com a natureza diferente dos espíritos da Terra, que é o ser humano, que vive de experiência como os espíritos do espaço, que é o vácuo, que vivem nas mesmas condições, mas, por serem eternos, é que têm a probabilidade de conhecerem mais do que aí os mortais, que são os humanos. Tem mais conhecimento sobre a vida aí, que é a material. Tem grande domínio sobre o ser humano, mas não de grande importância. Porque se fosse de grande importância, já muito governariam o mundo. Por meio de quê? Por meio de um centro espírita, onde aí o presidente e os secretários receberiam ordens dos espíritos para serem cumpridas na Terra. Portanto, não está no Espiritismo o que muitos pensam que esteja, e outros desejariam alcançar este ponto máximo de superioridade. Basta o nome para a pessoa saber que não está a prepotência no Espiritismo. Bem que a ciência já cogitou tudo isso, mas, por não encontrar base sólida, ficou considerado como uma ciência para quem queira caducar, acertar ou não, melhorar ou piorar. Se a melhora de todos no mundo dependesse do Espiritismo, estariam bem, porque quem quisesse melhorar iria à procura dos centros. Ninguém iria piorar, porque aí estariam os centros e tratariam das melhoras de todos. Portanto, vejam bem que a ciência soube denominar a qualificação de ciência ou filosofia para quem queira caducar. Por quê? De tudo existe bom e mal. Quem sabe, quem finge que sabe e quem nada sabe. Quem conhece e quem aparenta que conhece. Há, assim, uma infinidade de divergências, tornando-se um enigma misterioso, que é a causa e a origem de existirem uma infinidade de filosofias, disputando umas com as outras. Mas, como se trata de filosofia, cada qual vai filosofando como bem lhe parece, e por causa de tudo isto, os viventes que têm um pouquinho de entendimento a mais do que os outros, acabam respeitando todas, porque é o seu dever, e não adotando coisa alguma. Vem, então, em função a autossugestão, a mitologia mística, da mistificação. E assim o ser humano sempre viveu em contradição ao seu ser, por desconhecer o porquê assim é, por desconhecer o porquê o mundo assim é, e por assim ser é que tinham mesmo que viverem contra o seu ser, por não saberem o porquê vivem, por não saberem de onde vieram e para onde vão, por não saberem de onde surgiu este mundo em que vivem, de onde ele nasceu,
como resplandece assim deste jeito, enigmaticamente, enfim, vivendo aí porque nasceram e porque têm vida aparente, sem saberem coisa alguma do verdadeiro ser natural das coisas, que é de onde tudo surgiu. É por isso que o ser humano sempre viveu contra o seu ser, por desconhecer a sua origem, a origem do mundo e a origem de todos os feitos que existem neste conjunto destas 7 partes da formação do corpo, que assim são o Sol, a Lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais. Então, ludibriados por essa natureza, por esses feitos, por não saberem de onde tudo isso surgiu e levando a vida assim, enigmaticamente, mantendo os mistérios do seu próprio ser, considerando o seu ser misterioso por não dar princípio e fim de sua origem, considerando todos os seres do mundo um enigma sem solução, mantendo-se assim em contradições consigo mesmo e com tudo, dizendo: nada somos neste mundo, por nada sabermos, e ainda mais dizendo: nosso saber é um saber que aparenta remediar, mas verdadeiramente tudo irremediável, devido à combustão da ilusão, da autossugestão, da fantasia que nos faz dormir, por este prisma que sempre alimentou as esperanças do bem que ninguém alcança, e sim do mal que nos vem tragando de muito, por aqui vivermos emprestados com esta vida de que desconhecemos a origem, porque da origem nós não sabemos nada, e assim perdidos aqui neste mundo, fingindo que sabemos tudo, fingindo que a vida é esta mesma, e de fingimento todos vão vivendo, fingindo que sabem, fingindo que o certo é este e o certo ainda por acertar, e por isso encerrando tudo misteriosamente e tendo o mundo como indecifrável para nós. Reina de muito a ignorância, ignorância tal que é a origem de todo o mal. A ilusão fez com que os homens se compenetrassem que a vida é esta mesma e sem saberem dar solução do porquê a vida é assim. Vivemos em cima desta terra, sem saber quem a fez, do que fez e como aprontou para ir a expor. Vivemos olhando para esta água e nas mesmas condições, olhando para os animais, para o sol, para a lua, para as estrelas, tornando-se tudo isto indecifrável para nós. Vivemos aqui à procura da verdade, das verdades, e nunca a encontramos. E hoje, encontrando inesperadamente a escrituração de redenção universal para saciar a todos aqueles que há muito choram e lamentam não a terem encontrado. Hoje aí está em mãos de todos o glorioso porvir dos porvires, o glorioso brilhante dos brilhantes, o glorioso tema da verdade das verdades, o tudo do tudo que há muito procuravam. No nosso conclave racional não há soberbia, não existe semelhante coisa. É o amor fraternal a todos pelo conhecimento de um por todos e todos por um. E assim, hoje todos com a planta do mundo nas mãos, que em seguida tudo explicado, tintim por tintim, os detentores da nobreza espantar-se-ão com o desencanto do mundo. Há muito se implora um meio melhor para viver, porque a vida chegou num ponto máximo de sua fraqueza e para viver é preciso sofrer e sofrer até não resistir mais. E assim sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o rico, sofre o pobre, o mundo se aproxima do seu fim. O começo do fim já foi dado desde os primeiros passos deste progresso destruidor, e o desequilíbrio é tão grande
porque o sofrimento se multiplica apavorantemente, sem todos sentirem. Só sentem quando são tragados por dilúvio de fogo, dilúvios da natureza, que são os martírios causados por ela aos próprios habitantes. Então dizem, a vida no seu auge de deslumbramento parece um trampolim sem tréguas, onde todos pulam e cada vez mais sofrem, reinando em todos a fonte do abismo. E por isso o que é hoje não é amanhã, e o que é amanhã não é depois. Hoje todos têm uma aversão pela vida, amanhã terão outra e depois uma outra e assim sucessivamente. Aí está o princípio do porquê assim são, do porquê o mundo assim é, de onde vieram e para onde vão, e em seguida a conclusão integral deste princípio que é a base de redenção universal. Na lua está o mel, no sol está o fel, e nas estrelas está o azedume. Por que na lua está o mel? Porque a lua representa as abelhas. Porque no sol está o fel? Porque o sol queima. Porque nas estrelas está o azedume? Porque as estrelas não dão clareza, isto é, alumiam muito, mas não se enxerga nada. Então na lua está o mel, porque regula tudo e todos. E no sol está o fel, porque queima e derrete tudo. E por isso, tudo que está debaixo do sol se acaba. Nada é eterno. Nasce, cresce, refloresce e desaparece. Não consolida a estabilidade. Nas estrelas está o azedume, por ninguém conhecer o paladar dos seus efeitos, nem as suas influências sobre todos os feitos. Assim, reunindo o mel, o fel e o azedume, fica uma confusão tão grande que ninguém nunca soube explicar e costumam dizer que a lua é uma parasita da natureza e que as estrelas também o são, porque se apresentam à noite e a noite foi feita para se descansar. O sol sempre em primeiro plano, sobre tudo, porque sendo como é, tudo e todos dependem dele, dominando assim tudo e todos, sendo o criador, gerador e destruidor de tudo e de todos. A destruição é a parte do fel. Ainda dizem que as estrelas, por não terem fulgor, não deixam de ser outras parasitas da natureza e que as nuvens são igualmente outras parasitas que às vezes fazem escurecer o tempo e perguntam: que necessidade temos das nuvens que só servem para embaçar o tempo? Isto são sugestões que fazem certos viventes que encontram a nulidade nestes seres, dando-os como parasitas e dizendo: é por isso que aqui no mundo está cheio de parasitas. Tem tantos bichos, tantos animais que são verdadeiras parasitas. Essas parasitas talvez sejam semeadas pela lua, que não deixa também de ser uma parasita, que não governa o mundo, porque a lua não é Deus. Se a lua fosse Deus, poderíamos admitir que ela governasse e as estrelas também. Metamorfoseando assim deste jeito, para verem se descobrem a certeza das coisas. Costumam dizer ser bem notório que todos os maus elementos são produzidos pelos seres parasitários e que, assim sendo, a natureza ainda precisa ser bem estudada para ver se com o tempo aniquila as fábricas parasitárias, porque há coisas que não deviam existir no mundo. E dizem mais, que a lua, por ser uma descendente do mal, não tem fulgor de dia, só de noite, e poucas vezes no mês. Isto são métodos e modos das pessoas que se aprofundam para tirar conclusão das coisas e, pela sua análise, chegar a uma conclusão tal que possa então admitir isto ou aquilo,
fazer o julgamento e poder falar baseado sobre qualquer assunto. Então, em tempos antigos, contavam os viventes as suas lendas, onde diziam que a lua foi a filha de uma serpente que subiu para o céu para que as serpentes fossem perdoadas de tanto mal que faziam. E elas, se arrependendo, devoraram a si mesmas. Lendas antigas. Outros já contam que o sol era filho de um dragão, e o dragão teve esse filho que subiu para o céu para que tivesse o arrependimento de tanto mal que fizera e sumiu. Então perguntava o povo que escutava essas lendas: e quem governava o mundo? Era Deus. Nascia uma claridade no céu e todos viam muito bem. Mas depois que o dragão teve esse filho que subiu, foi que começaram a aparecer essas coisas ruins na terra. Continuava perguntando o povo: por que foi que Deus se retirou? Devido ao povo que não lhe obedecia como ele queria. Então foi indo, e Deus deixou o mundo por conta do filho do dragão, que é o sol, e da filha da serpente, que é a lua. E assim passaram-se os tempos, séculos e mais séculos, com estas lendas. E depois, com o desenvolvimento do mundo, apareceram outras tantas, tirando delas as conclusões mais estranhas. Como é tão doloroso tudo isto, por desconhecerem o que são e por que assim são, o que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. Que dentro deste conhecimento de redenção universal, conhecerão, saberão todos nestes textos a maneira que foram feitos. Está visto que nada poderiam saber sobre a origem de si mesmos e sobre a origem de tudo. Sim, sem ensinar ao vivente como ele foi feito, nada poderá saber. E por isso, tudo que é deformado impera no progresso da degeneração, para minguados todos irem até a extinção, se transformando em outros seres mais deformados, que foi o que se deu outrora. Os corpos dos racionais, os que tombaram, os que foram extintos em cima da planície e os que se extinguiram em cima da resina da planície, derivaram-se em dois sexos, a fêmea na resina da planície e o macho na própria planície, até que se formassem em outros seres diferentes, que não há ideia para fazer um cálculo de como se formaram. Assim, é um adulto ou uma criança qualquer, não tendo quem lhe ensine a sua formação, nada conhece. Então, vejam por que nunca souberam como foram feitos, sendo a resina da planície a causadora de toda essa bicharada. E assim, não estão vendo que mais tarde ou mais cedo tinha que chegar à conclusão de tudo, tinha que chegar ao conhecimento integral de tudo, do porquê de tudo e do mundo? Os múltiplos dias brilhantes aí estão, consecutivamente organizados por mim, que sou o racional superior, múltiplos dias brilhantes sucessivamente, raiando a luz maior do universo, mais poderosa em todos os pontos de vista, mais autêntica em glórias sucessivas, mais pura, mais perfeita, mais equilibrada. É assim a jornada fecunda do amor ao próximo como a si mesmo, da aurora brilhante e racional, ricos passos se multiplicando sempre em culminantes êxitos, cada qual mais poderoso, mais assombroso, e os que conhecerem agora a elaboração racional não a desprezarão mais, nunca. Para esses primitivos que aí estão, o reconhecimento já vai equilibrando de pé firme. Com o fito do seu triunfo,
e de todos no mundo, por estarem vendo com os seus próprios olhos, provado e comprovado, por que meio podem triunfar e dizem, somente por meio da imunização racional. Do contrário, é como se vê no mundo. E assim, todos os navegantes, que são os infantes, estão colaborando em benefício de si mesmos, todos sentindo-se muito felizes por encontrarem a sua salvação em todos os pontos de vista. A imunização racional, depois dos primitivos anúncios feitos, será o maior brilhante de todos, o maior brilhante do mundo. A vibração será outra. O entusiasmo, o prazer de viver, a alegria será geral, e o vivente sai do cabresto das trevas, das dúvidas, nascendo em todos o amor próprio, por se desvendarem todos os mistérios, todos este encanto pavoroso de que ninguém poderia dar solução, por não conhecerem de onde vieram e para onde vão. Então será dito, rio da felicidade, e a vontade de um será a vontade de todos, porque o que um sabe, todos sabem. E por a imunização racional ser uma coisa só, haverá o contentamento e a compreensão entre todos. Na imunização racional é provado e comprovado de todos os jeitos e de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as bases sólidas, sem mistérios, sem encanto, sem fantasia, a verdade das verdades. O número dos incrédulos é incalculável e é na imunização racional que estão desvendados todos os mistérios deste encanto de tudo e de todos, de princípio a fim. A situação do mundo deformado, do porquê de tudo, do porquê de todos, do porquê dos sexos, quer na terra, quer no espaço, que muito mais além ainda. Enfim, a verdade das verdades. E assim, daqui mais um pouquinho, a imunização racional em ordem do dia em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, colocada acima de tudo e de todos, para a transformação desta deformação para o estado natural. Sempre falaram em racional no mundo inteiro, mas não sabiam como era. Falavam em racional e ainda falam, mas vivem sofrendo cada vez mais. E assim, a imunização racional será acatada por todos, conhecida e reconhecida como o maior tesouro do mundo, como a coisa mais pura que possa existir. Todos se imunizando, todos encontrando conforto relativo sobre todos os pontos de vista de si mesmos e conhecendo o porquê assim aí nasceram, o porquê aí nasciam, de onde vieram, para onde vão e como vão. Maior felicidade, contentamento e alegria universal não poderá existir. E todos aí embaixo, nesse buraco, a olhar para cima, para o firmamento e encontrando dificuldades na imaginação para desvendar estes mistérios e dizendo a si mesmos, o mundo é um fenômeno, um encanto indesvendável, é um mistério insolúvel que a nossa imaginação não pode solucionar. E assim, vagando nesse crepúsculo, remando contra a maré, pensando que brilham porque têm vida, mas não sabem porque vivem, a não ser agora que estão sabendo o degredo desse buraco, olham para cima e dizem, eu vejo o firmamento, mas não sei por que vejo, não sei por que estou aqui dentro, o sol está lá em cima e eu aqui neste buraco, em cima desta terra, sem saber por que, pisando em cima dela,
sem saber o que fazer, vivendo as apalpadelas, procurando tudo compreender, com grande luta e sacrifício. O suprimento prova que não sabemos nada. Vivemos aqui com esta sabedoria, aprendendo sempre e nunca chegando à conclusão das coisas, porque de verdade não conhecemos coisa alguma. O mundo é um panteão de misérias, é um palácio encantado, é um tribunal de amarguras, devido às nossas imaginações não poderem desvendar os mistérios que estão incubados nesta vasta imensidão, que as nossas vistas dão para alcançar. O sol não fala conosco, a lua da mesma forma, as estrelas idem. Somos uns solitários, vivendo nesta imensa solidão, aprendendo às nossas custas a poder de sacrifícios imensos, de experiências que não têm mais fim. E daí surgiu este meio e modo de vida que adotamos, que ninguém se conforma com ele, vivendo incompletos de tudo, por o saber verdadeiro está alheio, ausente de todos. Por isso, a nossa imaginação nunca podia dar o conhecimento, ao menos, do porquê assim somos. A imaginação do homem já está esgotada, e por isso tanta gente no mundo e tão pouco o saber. Sim, porque o saber de todos é ilusionismo, é ilusão, e por todos viverem assim, iludidos, é que o suprimento sempre progride cada vez mais, a ponto de todos se tornarem desentendidos, e todos os entendimentos são passageiros. Hoje estão se entendendo muito bem, e amanhã desentendidos em todos os pontos de vista. Então dizem os viventes: temos apurado este grande saber, que é um saber que não satisfaz, e por isso o sofrimento cada vez é maior. Onde há sofrimento, não há saber, porque se soubessem, não sofriam. Portanto, que adianta este saber? E todos os viventes iludidos, distraídos, engambelados com estes engambelos todos feitos pela ilusão, deixando-se arrastar por essa indigna desventura em que se resume tudo, de um minuto para outro, no saber da sepultura, e dizendo: danos mortais com este saber, estamos perdidos com este saber. Que condenação, nunca podemos saber o porquê somos assim, condenados à morte pela própria natureza, desconhecida por nós mesmos. Um saber de condenados, nem ao menos sabemos o porquê vivemos. Uns condenados iguais a nós não podem ter consciência do que fazem, porque não têm consciência do porquê são assim. Isto são muitos viventes comungando consigo mesmo, encontrando a nulidade de tudo, a nulidade do seu próprio ser, dizendo: vivemos nesta lama, que o princípio da nossa geração é de lama, e acabamos na lama. Quem sabe se não viemos da lama, mas de uma lama diferente desta, uma lama desconhecida de nós mesmos. Há viventes que pensam assim e dizem: o mundo é tão impostor que não sabemos nada e por isso somos sofredores. Isto são lamúrias de muitos cientistas que querem enxergar a razão das coisas e, por ficarem embriagados, não encontram a razão das coisas, e por ficarem embriagados, por não encontrarem a conclusão satisfatória, dizem consigo mesmo: tudo é possível, chegará o tempo da cegueira acabar e destes profundos mistérios serem desvendados, e que o mundo, com a sua evolução, há de chegar ao ponto desejado. E assim, fulminados pela ignorância,
assombrados pela surpresa de grande relevância. Uns tantos encontram dificuldades em tudo e dizem que isto ou aquilo não pode ser, mas com o tempo encontram a facilidade. Coisa nenhuma pode ser solucionada por quem não conhece, para poder solucionar. E por isso uns tantos achavam difícil que esta solução pudesse vir a público, bem clara e cristalina a todos. E hoje estão vendo por que meios e por que modos estas soluções surgem entre todos. Portanto, tudo é impossível para quem não sabe e possível para quem sabe. Então, reinantes confusões em todas as ciências para a apuração das coisas com exatidão e certificação, que só desta maneira podia ser encontrada na ciência esta solução do mundo e de todos. O porquê assim são, com esta base definida do princípio ao fim, o que foram, o porquê deixaram de ser o que foram para serem como são, como foi, como não foi. Todos os tópicos, todos os requisitos apurados, lapidados, formando uma grande junção de grandeza angelical para o equilíbrio racional universal pela imunização racional. O dever de quem não sabe não é protestar aquilo que não conhece, e sim procurar conhecer de fio a pavio, para depois então saber o que diz. Mas a mania dos atrasados é sempre esta: impugnarem o que não conhecem, como coisa que conhecessem. Depois que se metem a ver e a examinar para conhecer, e como verificam que é uma coisa que convém, dizem: ah, se eu soubesse há mais tempo o que era isto, já teria segurado de unhas e dentes. Era isto que eu andava procurando. Mas, como no mundo só se vêem mentiras, fantasias, eu julgava também que esta fosse igual às outras, que existiam e existem no mundo. Eu me enganei na minha ciência muito fraca e traiçoeira. E assim, reconhecendo a soberbia e o orgulho de muitos, por se julgarem muito sabidos sem saberem nada, e por isso não admitem coisa alguma, até que vêm a saber a utilidade assombrosa da imunização racional, para então a prosa desaparecer, o orgulho, a presunção, a vaidade, e dizerem: é isto que eu vinha muito procurando, que no mundo nunca existiu a não ser agora. Aí está a resposta aos que se baseavam na ciência fraca, inconsciente, nula, e por tal são mortais, para que não digam: o racional superior não nos advertiu em condições. As pilhérias e chalaças são para quem não sabe o que diz, e nem muito menos o que faz. Todos chegarão ao mesmo conhecimento de coração aberto, por o caminho único que todos têm a seguir, ser este que os fará chegar ao ponto de onde vieram. Estão, pois, derrotados todos que achavam impossível, sem primeiro conhecer o que é imunização racional. Há viventes assim mesmo, muito adiantados, dando as suas opiniões sem conhecerem. Depois dizem: ah, eu estava enganado, pensava uma coisa e era outra. Assim acontece com os adiantados, que não conhecem e não sabem o que são, como são, e vão logo adiantando as suas opiniões, como coisa que tivessem certeza do que estão dizendo. Os viventes, por serem de origem racional, é que têm probabilidade de serem imunizados, por a própria natureza de todos ser de origem racional, adaptando-se à imunização racional.
Imunizar-se, unir-se para a pureza, imunizado, puro, em um certo ponto de vista. Imunizados são puros porque já têm as suas virtudes que estão nessas 7 partículas transformadas dessa deformação para o estado natural, para a formação verdadeira racional na planície cá em cima. Em outro certo ponto de vista, por estarem imbuídos aí na lama, nesse encanto, onde de maneira alguma podem ser puros. E assim, a imunização racional quer dizer outras tantas coisas que já sabem. Não é essa vida constituída desses seres desconjuntados que fizeram com que todos fossem como são, encantados. Esse encanto é tão pavoroso que do nada surgiram, e por surgirem do nada é que não sabiam como surgiram, como foram feitos do nada. Eis o motivo de não saberem como foram feitos, e por não saberem como foram feitos do nada, muito menos como foi feito esse tudo aparente. Não conheciam o nada, muito menos o tudo, quer dizer, o mundo com seus feitos. E assim, por serem feitos do nada, é que nunca souberam como foram feitos, e muito menos antes do nada o que eram, porque nasceu esse nada, surgiu esse nada, para a formação desse tudo aparente. Então, desconhecidos completamente de sua própria origem e da origem de tudo, e que assim ficaram encantados, quer dizer, sem dar soluções ou solução da origem do seu ser, de todos os seres e do mundo. Vivendo porque tem vida, e o porquê não sabem. O porquê a natureza assim é, o mundo assim é, e a natureza de todos assim é. Portanto, antes do nada, eram corpos deformados no ponto de sua extinção. Antes de serem racionais deformados, eram racionais puros, limpos e perfeitos. Viviam na planície com os demais que cá estão com o seu progresso, de acordo com a formação. E porque quiseram progredir por conta própria, neste pedaço da planície que ainda não estava pronta para a função normal racional. Porque quiseram progredir por conta própria, por livre e espontânea vontade, se não conheciam os efeitos do desequilíbrio que pudesse acontecer. Não previam nada disso, porque não sabiam o que era sofrimento, não sabiam o que era sofrer, nem sabiam o que era deformar-se. E não tinham quem os chamasse a atenção, tinham e têm, que é o racional superior. Foram avisados que não podiam ainda entrar por essa parte da planície, porque não estava ainda em condições. Mas eles entraram e nada aconteceu, porque nada acontecia mesmo somente no transitar ou passar. Acharam que deviam entrar e progredir por conta própria. Chamados à atenção, não quiseram retroceder, achando que estavam muito bem, porque nunca souberam o que foi sofrimento, como os que cá estão. Então, se aprofundando por essa planície adentro, onde tinha um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, quiseram progredir por conta própria, e essa parte começou a se deslocar da planície. Aí começou o princípio da deformação tão lenta que não sentiam a transformação que estavam sofrendo. É a mesma coisa que esta insignificante comparação.
ninguém sente crescer, vai crescendo sem sentir. Então, progredindo por conta própria, achavam que estavam muito bem. Eram puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, e, embora chamados a atenção, achavam que estavam bem, começando os primeiros passos da origem desta deformação. Começou a deslocar essa parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso da parte que está cá em cima. Essa, naturalmente deformada, descrescendo, eles também deformando, perdendo as virtudes sem sentirem, e com o tempo, já muito afastados, quiseram retroceder, não puderam e continuaram. Então, com o tempo, cada vez mais deformados, veio a extinção desses corpos, e os que foram extintos em cima da planície, um sexo, e os que foram extintos em cima da resina da planície, outro sexo. E por que surgiu essa resina da planície? Conforme foram perdendo essas virtudes, elas foram se reunindo, tornando-se uma luz fosca. Com o tempo aumentando, começou a esquentar, e conforme ia se deformando, iam perdendo os restos das virtudes que tinham, que se acumulavam, reunindo-se num foco só, cada vez esquentando mais, até que, com o tempo, tornou-se uma brasa, e desta brasa o fogo, aí a origem do sol. Por isso, no sol está a vida de todos, porque foi o que criou todos. Os corpos dos racionais que se extinguiram na planície deformada geraram aí o sexo masculino, e na resina foi gerado o sexo feminino. E por isso o sol é criador, gerador e destruidor, porque o sol constrói e destrói. Então, esse calor aumentando, esquentando essa planície deformada, é o foco das virtudes dos corpos racionais. E, mais tarde, a planície virando água. E o resto dessa resina, com o calor, começou a ficar empolada, ficou torrada. Depois de torrada, com a intensidade do calor, virou cinza, e depois de virar cinza, que anteriormente virava uma goma dura, e depois água. E essa água, infiltrando na cinza da resina, provocou o apodrecimento. E com o tempo, depois de podre, surgiram os micróbios de todas as formas, de todos os jeitos. Este é o início de onde surgiu toda a bicharada, sendo a terra uma bicheira a produzir bichos de todas as espécies, de todas as maneiras, surgiu então do nada esse tudo aparente, e por isso nunca souberam como foram feitos, por desconhecerem o antes de assim serem, o antes de serem o que são, o que eram. Agora sim, estão conhecendo o antes de serem, o porquê assim são e o porquê desconheciam a origem do mundo, de tudo e de todos. Então surgiu a formação da lua, das virtudes perdidas, da planície deformada e um pouco das virtudes da resina. Por isso, a lua não tem estabilidade, por ser das virtudes da planície deformada, sua formação, e das virtudes da resina, sendo que a planície virou água e a resina virou cinza, que é a origem da terra. E é por isso que a lua regula com a água e com a terra, mexe com a água,
com a terra e com todos os seus feitos, tem ação sobre tudo isso. E as estrelas surgiram dos restos das virtudes da água e da resina. E assim está aí um pedacinho da conclusão do antes de ser este mundo e esta formação como eram. Então, nestas primitivas passagens da formação, tudo realçava fulgor, porque não estava tudo deformado. Agora, depois de tudo deformado, é que começaram a surgir os vegetais, que eram todos diferentes desta vegetação. Já estava muito antes tudo paralisado, a formação dos corpos humanos, como costumam a dizer dos bichos racionais e dos corpos irracionais. É por isso que não sabiam como isto foi feito, nem podiam saber como é que foram feitos do nada. Não podiam saber. Agora é que estão sabendo o princípio dele, feito pela imunização racional, transformando para o estado natural, que é lá da planície racional. E assim, por esse meio, veio a extinção de todos e o conhecimento de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Eis a razão dos viventes não saberem quem fez isto tudo. E hoje estão vendo que foram os seus próprios habitantes que aí estão, que fizeram esse mundo e como principiaram a fazer, e a transformação que vieram fazendo, e por isso chegaram ao ponto deste grande desconhecimento de si mesmo e de tudo, devido à extinção da deformação racional. E assim, estas musas científicas que nunca poderiam encontrar a base da razão do porquê assim são, devido à extinção da deformação racional, para daí então surgirem outros corpos e que, apagando tudo deste jeito, não podiam ter conhecimento de si mesmo, nem das demais coisas, que, no princípio desta formação, eram verdadeiros bichos, surdos, mudos e cegos, e, com o tempo, conforme foi tudo se deformando, é que começou então o aperfeiçoamento dos corpos, e depois, então, já enxergavam e escutavam, mas não falavam, somente ganidos, urros, guinchos e acenos, até que, com o decorrer do tempo, começaram a ter insignificantes noções das coisas, e depois, com mais tempo, a gaguejar, e com mais tempo, gagos mais adiantados, e com o decorrer do tempo, entendiam-se mais ainda, e assim não podiam de maneira alguma ter noções de como foram feitos, que nesta transição, quando foram feitos assim, duraram infinidade de eras, que muito mais tarde começaram a surgir os casos de morte, depois que a deformação foi se aproximando do seu fim. Foi então quando começou a vir a vegetação, paralisando a formação dos corpos e dos bichos. Tempos depois, começou a vir a vegetação, mas muito diferente desta. Ainda não chovia. Neste tempo, começou a aparecer a lua. Eles começaram a fazer uso da água aos pouquinhos, que foi dilatando o organismo. Foi então que começou a vontade de comer, e começaram a comer a vegetação. E aí começaram a aparecer os casos de morte, porque até então não morriam, secavam como uma árvore,
um pau qualquer, não fediam como de um certo tempo para cá. Então, antes do princípio deste progresso, eram bichos completamente sem entendimento, a não ser um vago entendimento. Eis a razão de nunca conhecerem o porquê assim são. Portanto, a vida surgiu do nada, e foi quando a parte da resina estava gomosa, estava deformada, e de goma são feitos até hoje. Que o espermatozoide dá a impressão de uma goma para identificar o princípio deste feito, devido à terra e à água. A terra, o globo, sendo feito da água. Há mais água do que terra, devido ser essa terra a resina desta planície deformada. E assim está aí um pedacinho do porquê assim são, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, o que eram e o porquê não são, e o porquê vão ser o que eram. A vida, por ser constituída do nada, é que está bem claro que este nada um dia tinha que deixar de ser nada depois que tivesse esse conhecimento do tudo e do nada. E assim enquadraram este modo de viver, sendo a vida um peso e uma causa de misérias, como costumam a dizer. Tantas coisas para nada e tantas para acabar em nada. Então, por meio da imunização racional, deixarão de ser livres pensadores por terem conhecimento do verdadeiro ideal. O ideal de todos é o quê? Querer encontrar a sua situação definida e a definição do mundo, a definição de tudo do mundo para encontrar o apoio de si mesmo, encontrar o apoio de tudo e viver com a convicção de saber por que vive, o porquê desta vida e o porquê da vida de todos os seres ser assim, irremediavelmente, apresentando o que não é, imbuídos nesta ilusão. Uma vez assim, acabam-se as ilusões, os mistérios e o encanto, tudo desvendado e divulgado do princípio ao fim, com suas bases claras, cristalinas, ao alcance de todos, maus ou bons interpretadores, encontrando o apoio, a base essencial para o bem viver, encontrando a marcha da salvação eterna sobre todos os pontos de vista, definidos e divulgados. Porque do jeito que viviam, como verdadeiros perdidos sem conhecerem nada de si mesmos e nada da formação do mundo, eram como verdadeiros bichos, dizendo: nós temos vida, temos que viver, mas não sabemos por que vivemos, por não termos noção de espécie alguma sobre este ponto de vista, que fará das demais coisas, e resumindo a vida como traiçoeira, como traidora, assim como todos os seus pertences, por não sabermos por que vivemos iludidos neste mundo. A ilusão é tanta que o sofrimento é irresistível, devido às desilusões do prelúdio da vida ser ludibriador, traidor e impostor, vida de que nós só almejamos o bem e a felicidade de nós e de todos, e encontramos dificuldades para que tenhamos esta glorificação, para que todos trabalhem e, de quando em quando, vendo o reverso, uma vez que as sombras burlam de sofrimento, e vamos todos para esse rincão amargurado pelo testemunho das ilusões
que são os prelúdios da valsa que toca entre nós, e assim, ao riso, ao choro e à paixão, nós vivemos talvez como o vento, ora soprando muito de um lado, ora de outro, e assim sucessivamente. Ainda mais dizendo, as histórias do mundo trazem-nos uma consternação dos primordiosos antepassados, dos primitivos passos e de todos os contemporâneos. As histórias assinalam, na maioria, os sofrimentos decorridos pelas burlas inflamadas, pelos tocantes choques da imperfeição que fazem com que a alavanca de todos seja um enigma de um grande mistério de si mesmo e de tudo. Já desde muito que a avalanche popular implora e clama por uma vida melhor. E quanto mais desejamos tudo isso, mais obstáculos encontramos para nos depararmos com o que desejamos. A vida é perdulária, todos estão perdidos e cada qual que trate de fazer por si, mas nem assim mesmo adquirem o ideal, a paz, a fraternidade e o amor. Tudo sempre com mil dificuldades e tudo na esperança. A vida é intrépida aventura que vamos tropeçando, confito sempre na felicidade e tropeçando por infinidade de obstáculos até cairmos para sempre dentro de um buraco. E assim as desilusões a jorro vivem como num sonho, e nós sonhando com os ideais e só encontrando o reverso nesta vida, por ninguém saber o que faz. Por isso, fazemos tudo e não fazemos nada, porque este tudo nasceu do nada e, por conseguinte, tudo acaba em nada. É o caso de dizer, porque tanto sacrifício para nada? Eis a razão de quem chega a ficar convicto da realidade, vive por viver, porque tem vida e aparenta ter prazer sem ter, dizendo consigo mesmo, tomara a vida não me querer mais, porque o que adianta viver se ninguém sabe o que faz, se ninguém sabe o que faz aqui? É um tempo perdido e por isso o sofrimento é irresistível. Que mundo sem jeito, que vida sem proveito, a ilusão brilha tão bem, todos aparentam que vivem bem. E quando acaba, todos com os seus queixumes, com as suas preocupações, com os seus prelúdios, rindo certas horas para não chorar. Ainda mais dizem, isto é uma vida estrangulada, intimamente aparentando ser bem organizada e constatada a felicidade traiçoeira, aparentando ser feliz e na realidade tão infeliz. Eis a razão deste conteúdo acabrunhador de sofredor dizer, sou tudo por estar revestido de ilusões e daí, mais um momento, nada sou, porque traí com o meu procedimento o meu sentimento de sofredor por estar sofrendo e aparentando tão diferente, que estou bem e o bem só na aparência. Na fantasia não está a realidade. Na fantasia, bem fantasiados que são felizes e completamente ao contrário. Na podridão que estão exalando dentro do íntimo e pelo que se esconde, encoberto pelo manto das aparências. Está aí o mundo focalizado pelo prisma do que são e de um detalhe do porquê assim são, sendo a vida um fogo de palha que se acende e se apaga. Quem duvida disto? Ninguém. E por isso ninguém tem confiança em si mesmo, porque a vida não tem garantia. É uma máquina e de um momento para outro, em um segundo acabou-se tudo. E assim, reinando a febre das confusões, que não podia deixar de assim ser, todos são confusos pelos métodos que adotaram
de um encanto moribundo. Por que um encantado é moribundo? Porque está condenado à morte e desta forma não pode deixar de ser moribundo. A ilusão faz com que a realidade fique escondida. É por isso que o sofrimento é desesperador, por alimentarem as ilusões como elemento de grande valor. E a realidade da própria vida, do próprio ser, ficando sem valor, escondida, e todos traídos por esta fantasia criada, inventada por hipócritas e fingidos, sempre traídos pelo orgulho que ostentam e vendo a sujeira sobre todos que clamam que não aguentam o peso da cruz, da responsabilidade de si mesmos e dizendo: a vida é penosa mesmo, a vida é de sofrimento. Portanto, quem deu vida a este mundo foram os próprios habitantes. Quem foi o causador deste mundo? Foram os próprios habitantes. Por isso, dependem uns dos outros para viver, cada qual com o seu ponto de vista definido, fazendo por onde até quando a vida quiser suprir o corpo com os seus próprios anseios e manter aquilo em seu eu, que não é de si mesmo. E por não ser de si mesmo, perdem-na de um momento para outro. Está aí um pedacinho do porquê assim são, um pedacinho do que são, por desconhecerem a verdadeira origem, a verdadeira formação. Apoteose. Na apoteose do bem-fazer racional, encontrarão todas as soluções rápidas, pela necessidade de quem quer que seja imunizar-se, por intermédio da imunização racional, se estabilizam em caminho de glórias sucessivas, pelo porvir alcandorado de todas as massas ligadas ao racional superior. Veridicamente somem os planos disto, daquilo outro, por não encontrarem a ação verdadeira nas execuções das ações das coisas, o positivo e a realidade. Por isso fazem outros planos. Uma vez imunizados, adquirem esta faculdade possível dentro da ordem natural das coisas, deixando, então, de viver apalpando na incerteza, nas experiências, positivando-se integralmente as soluções da imunização dos imunizados, e a clarividência assume as responsabilidades dos fatos, encontrando-se o vivente sólido pelas concretizações, pelos hábitos, pelos feitos e pela ação imunizadora racional. Então aí se justifica um conteúdo consolidador, sem obstáculos, para terem em si mesmos a positividade do que almejam, a intenção para o bem do equilíbrio dos imunizados. Este é um eco que nunca soou no mundo, agora é que está soando nos ouvidos dos infantes que desconheciam este ponto da faculdade do ser humano. Ser imunizado e ser equilibrado é a mesma coisa. As ações magnéticas carboníferas que entorpecem os viventes desaparecem e o vivente cria em si mesmo um panteão de glórias, um glorioso e um glorificador. O vivente, por esta plenitude que vê, que sabe e de que conhece os efeitos, murmura consigo mesmo: o tesouro racional é o tesouro dos tesouros, é a parte mais valorosa, integralmente ou integrantemente, que o viril humano estava necessitando há muito. É uma ciência que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser,
pelo conhecimento do que é a imunização. Não precisa prática, não precisa teoria, nem desenvolvimento. É somente saber o que é a imunização racional, para então dizer libertação sobre todos os pontos de vista do ser humano encantado e do mundo também. Redenção pelos pontos básicos, pela solução de todos os mistérios deste encanto que prova e comprova esta realidade. Salvação eterna em prol de todos e do mundo, pelo princípio do mundo e fim do mundo e de tudo, pelas bases demonstrativas, pelas provas exuberantes, pelo equilíbrio, a lapidação da formação de tudo e pelos testes comprovantes da base racional. Então diz o vivente, que mundo este? É por isso que este mundo não era nosso. Nascíamos e morríamos por não estarmos em nosso mundo verdadeiro. Está visto que nós não somos deste mundo. Se fôssemos, seríamos eternos e o mundo seria nosso. Por estarmos fora do nosso mundo, é que aqui não temos equilíbrio. Não conhecemos a formação verdadeira. Conhecemos sim a formação aparente, feita pelos nossos cálculos cada terra, resumindo tudo no infinito, misteriosamente e sem solução de coisa alguma. É por isso que aqui neste mundo tudo depõe contra o ser humano, começando pela própria natureza e acabando entre tudo e entre todos. Considerado o mundo nessas condições como uma legião da natureza, por a vida ser vivida com sacrifícios, sofrendo sempre e depois de sofrer, morrer, desaparecer, sumir daqui. Uma vez que morreu, sumiu, por esse não ser o vosso mundo, sendo a natureza constatada entre a ciência e da terra como um fenômeno indecifrável, indivulgável para a imaginação vossa, sempre assim aí na terra, foi mantida e agora estão vendo porque nasciam e aí desapareciam sem ter vontade, acabando tudo em nada por esse mundo não ser vosso. E agora é que estão vendo que estão mesmo deformados e dizem: a deformação era tanta que acostumamos com esta natureza assim. Acostumamos aparentemente, porque verdadeiramente nunca estivemos satisfeitos de assim sermos. Por isso, sempre sofrendo, e o sofrimento não satisfaz ninguém. Eis a razão de levarmos esta vida aqui cheia de queixumes, de monstruosidades, enfim, a natureza revoltada contra os seus próprios habitantes, por não sermos daqui. A natureza nos cria, nos faz sofrer e nos mata, porque não somos daqui. A natureza revoltada contra os seus próprios habitantes criou tantas coisas contra o ser humano, que ser humano não pode se livrar de uma faísca elétrica, de um tufão, de um furacão, de um terremoto, de uma epidemia, de doenças incuráveis, de bichos, insetos, feras bravias que atacam a natureza. Horas dá calor demais, que mata, horas frio demais, que maltrata, enfim, somos desprotegidos pela própria natureza. Está provado que não somos aqui deste mundo, senão a natureza não nos desfavorecia assim, dando combate a seus habitantes. Portanto, vivíamos enganados, ludibriados, sofrendo as consequências de tudo isto. Agora é que estamos vendo de onde saímos, porque saímos e como viemos passando por uma infinidade de transes até chegarmos ao que somos
para agora virmos a conhecer e saber brilhantemente o porquê de tudo isto e para onde vamos, para o nosso lugar verdadeiro. Estamos aqui em transes, fazendo um percurso como um viajante que está andando para chegar ao seu lugar, pois o seu lugar não é aqui. Fazemos esta passagem neste mundo até encontrarmos a definição de tudo e o nosso lugar verdadeiro. Está aí um pedacinho do porquê a vida assim é e do porquê da constituição desta vida assim ser e porque com o tempo chegou, como forçosamente tinha que chegar, pelo conhecimento de salvação eterna de todos. Portanto, está provado e comprovado indiscutivelmente que a vida não é essa, e o porquê dessa vida e qual a vida verdadeira cá em cima na planície racional, qual a vida impostora, pantomineira, embusteira, dominada pela sugestão e autossugestão com aparência de realidade e invulgar, por não ser o mundo o lugar de todos. Existem os incrédulos, os ateus, os positivistas que gostam de ver para crer, e todos eles já se desiludiram há muito. Outros ainda conservam a ilusão por não terem recursos de capacidade para deduzir as coisas que estão à frente dos olhos. Está aí um pedacinho da porta aberta para chegarem a seus lugares e serem, então, o que foram ou o que eram.